Lição 2. O propósito dos dons espirituais. Na lição número 2, nós vamos estudar sobre o tema os propósitos dos dons, com base no versículo bíblico que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, com base em 1 Coríntios 14, 12. A experiência da vida cristã indica que grande parte das pessoas nas igrejas pentecostais não sabe lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes. A começar do batismo com o Espírito Santo. Há uma confusão de ideias sobre sua natureza, a forma de receber e, mais ainda, quanto à sua finalidade ou propósito. Há quem pense que o cristão é batizado para falar línguas, quando, na verdade, o falar línguas, em princípio, é um sinal da experiência do recebimento do batismo com o Espírito Santo. E existe uma bênção distinta da salvação, concedida por Deus, para que o cristão tenha poder para testemunhar com eficácia da mensagem do Evangelho, conforme Atos 1 e 8. O falar línguas, ou falar em línguas, também pode ser evidência do recebimento do dom de variedade de línguas, como um dom ou carisma do Espírito Santo, entre outros, tão importantes que Deus concede a cada um como Ele quer, mas sempre com propósitos ou finalidades especiais, visando a edificação, a unidade e o fortalecimento da sua igreja, tanto no sentido universal, quanto no sentido da igreja local. Com esse entendimento, podemos dizer que se o batismo com o Espírito Santo e o uso dos dons espirituais não forem bem compreendidos no seio da igreja local, certamente haverá manifestação estranha de comportamentos inadequados de espiritualidade. No mau uso dos dons espirituais, dá lugar a meninices no meio da igreja. A igreja de Corinto, na Grécia, possuía praticamente todos os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 1 e 7. Mas o apóstolo Paulo, em sua primeira carta àquela igreja, fez uma referência nada desejável àqueles irmãos, dizendo assim: e eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. 1 Coríntios 3, 1. Um verdadeiro paradoxo à primeira vista. Uma igreja que possuía todos os dons, com crentes batizados com o Espírito Santo. Uns falavam línguas, outros profetizavam, outros interpretavam, outros tinham dons de curas e milagres, outros possuíam muito conhecimento espiritual. Mas Paulo lhes escreve demonstrando que, em sua avaliação, eles não eram tão espirituais quanto pareciam ser, pelo fato de terem tantos dons. Foi mais contundente dizendo que eles eram carnais ou meninos em Cristo. Disse assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, 3 e 4. Não poderia haver uma igreja mais espiritual do que aquela, mas infelizmente não poderia haver crentes mais carnais do que aqueles. Se fosse nos dias atuais, algum apóstolo ou bispo se sentiria muito vaidoso em ser pastor de tal congregação. Entre eles havia crentes invejosos, outros que promoviam contendas e dissensões, lançando irmãos contra irmãos. Certamente eles não entendiam bem a natureza e o propósito dos dons espirituais para a igreja. Imaginavam, como acontece hoje, que possuir um dom espiritual é motivo para considerar superior aos outros. Era razão para ser consagrado ao ministério, para ser presbítero ou ministro. Quem sabe, havia irmãs de oração que viviam profetizando com a finalidade de dirigir a vida do pastor ou de outras pessoas. Quem sabe, ainda havia quem sapateasse na igreja ou saísse marchando ou correndo para lá e para cá para chamar a atenção para a sua espiritualidade. Havia algo pior, divisão dentro da própria igreja. Havia grupos, partidos, igrejinhas, panelinhas e grupinhos de partidários de Apolo, de Pedro, de Paulo e até de Cristo. Aliás, esse último grupo ou partido era o mais carnal de todos. Eram do tipo de crente que hoje diz: eu não dou satisfação a ninguém, eu não obedeço a homem,
mas só a Cristo. São os que não obedecem aos pastores, ao dirigente da igreja, principalmente quando esses querem corrigir excesso de manifestações ditas espirituais no uso dos dons. Como Paulo não era titular daquela igreja, mas seu fundador, e vivia distante por força do seu ministério missionário, deve ter tomado conhecimento através de informações consistentes quanto ao comportamento da igreja. E por carta precisou exortá-los a que não continuassem na prática de comportamentos contrários à sã doutrina e ética no uso dos dons espirituais. Assim, é importantíssimo que os líderes de igrejas promovam o ensino bíblico quanto à origem, à natureza e o propósito dos dons espirituais. Este comentário tem essa finalidade, fornecendo análise e subsídios para o ensino sobre o propósito dos dons espirituais. CBAD, a editora da Escola Dominical.